Olá, queridos, mais uma vez aqui, dando continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, lembrando sempre da importância de fazer a leitura, a prece antes dos nossos estudos, para que possamos estar imersos nas melhores vibrações, recebendo sempre a intuição daqueles espíritos benfeitores que estão conosco, nos acompanhando e nos amparando. Dando continuidade ao capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, vamos entrar no tópico relacionado ao suicídio e à loucura. E antes de começar, eu queria esclarecer que nós vamos falar desses temas à luz do Espiritismo. Então, tudo que a gente vai falar aqui hoje é relacionado à condição do espírito vivenciando o suicídio e a loucura. Não vamos abordar esses conceitos pelo lado da psicologia, mas sim vamos abordar levando em consideração que, já que estamos falando das aflições, como que essas duas circunstâncias estão ligadas ao momento extremo de aflição. Sabemos, infelizmente, que os casos de suicídio têm aumentado e os casos de depressão, que muitas vezes antecedem esse momento, também estão aumentando e vão aparecer como uma consequência dessas aflições. Desde que começamos a fazer esse estudo, falando das causas anteriores, das causas atuais, falamos de resignação, estamos abordando vários aspectos das aflições. O que leva a ter uma aflição? Qual o grau dessa aflição? Através da resignação e da fé, podemos ir lidando com a nossa condição espiritual para que essa aflição ela não aumente, ensejando numa depressão, num suicídio e na loucura, que é o que ele vai nos trazer aqui. Falando da fé, da resignação e do entendimento da nossa condição espiritual, dos valores espirituais como preventivos ao suicídio e à loucura. E ele vai começar falando pela loucura como uma comoção que o homem sofre ao não conseguir lidar com as vicissitudes da vida. E aí, de novo, lembrando, a gente não está aqui abordando os aspectos psicológicos, não estamos falando da mente, de como isso acontece, o que vai procurar do ponto de vista ali da psicologia, biologicamente falando, o que vai ocasionar a loucura. Estamos falando do ponto de vista espiritual. Então, esse homem, esse ser humano, o espírito, ele não consegue lidar com determinadas adversidades, estamos falando das aflições, então ele não consegue lidar com essas aflições, com a intensidade dessas aflições e vai experimentar a loucura. Para melhorar um pouquinho, para aclarar um pouquinho o nosso estudo, eu trouxe aqui o Livro dos Espíritos. Na questão 375, que depois eu vou deixar aqui escrito se vocês quiserem consultar, quiserem ler depois, ele pergunta, o Kardec vai perguntar: qual na loucura é a situação do espírito? E vem a resposta: o espírito, quando em liberdade, recebe diretamente suas impressões e diretamente exerce sua ação sobre a matéria. Encarnado, porém, ele se encontra em condições muito diversas e na contingência de só o fazer com auxílio de órgãos especiais. O que ele está falando aqui pra gente é que quando o espírito desencarnado, ele não precisa, por exemplo, como eu, que agora vou falar com vocês, eu preciso mexer a minha boca. Eu tenho uma boca no meu corpo físico. Eu preciso articular a minha língua. Eu tô aqui mexendo as minhas mãos enquanto eu falo com vocês. Eu preciso pegar esse livro para ler. No mundo espiritual, não existe o corpo físico, fazendo com que o espírito receba diretamente as impressões e também pratique diretamente as ações. Quando encarnados, somos diferentes, precisamos dos nossos órgãos para realizar as ações. Altere-se uma parte ou um conjunto de tais órgãos e eis que se lhe interrompem no que destes dependam sua ação ou suas impressões. Sim, se eu aqui estou falando com vocês através da minha boca, no momento que eu fecho a minha boca, eu já não consigo mais falar. Se eu estou com as minhas mãos atadas, eu já não consigo mais pegar esse livro. Se perde os olhos, fica cego, se o ouvido fica surdo. Imagine agora se seja o órgão que preside as manifestações da inteligência o atacado ou modificado, parcial ou inteiramente, e fácil será compreender que só tendo o espírito a seu serviço órgãos incompletos ou alterados, uma perturbação resultará de que ele por si mesmo e no seu foro íntimo
tem perfeita consciência, mas cujo curso não lhe está nas mãos de ter. E aí, quando a gente compara com a definição da loucura, que eu busquei no Google só mesmo para poder ilustrar, então a gente tem, loucura como um distúrbio, uma alteração mental caracterizada pelo afastamento mais ou menos prolongado do indivíduo de seus métodos habituais de pensar, de sentir, de agir. Ou, segundo a psicologia, uma condição da mente humana caracterizadas por pensamentos considerados anormais, considerando ali determinados parâmetros que os estudiosos resolveram arbitrar para fazer um comparativo do que seria, do que sairia ali daquele padrão. Então, por essa definição aqui que a gente achou no Google, juntando com essa definição, trazendo do Livro dos Espíritos, vamos entender que esse espírito ele vai apresentar a loucura no momento que ele está com o órgão que preside as manifestações de inteligência prejudicado. O Emmanuel, a Joana de Ângeles e outros autores falam sobre esse tema da loucura. É um tema que, se a gente estudar dentro do Espiritismo, vai ter muita coisa, porque pressupõe um estudo mais analítico e mais demorado. São vários detalhezinhos, mas para nossa compreensão, vamos aqui ficar com esse entendimento de que, sendo espíritos que estamos sempre reencarnando, a loucura numa determinada existência, ela vai ser acionada pelo que a gente leu aqui, por esse homem, não por esse ser humano, por esse espírito não conseguir lidar com as vicissitudes que apareceram, ou por consequências de existências passadas. E apesar dele estar falando aqui da loucura e do suicídio de formas separadas, a loucura também pode levar ao suicídio, porque o homem, isso também está no Livro dos Espíritos, porque o espírito muitas vezes, ele não vai aguentar aquela situação, não vai aguentar ficar dentro daquele sofrimento. E sendo materialista, tendo a ideia de que pondo fim ao seu corpo físico, ele vai acabar com seus problemas, ele vai lá e interrompe a sua vida antes do tempo. Então, nesse primeiro pedacinho do nosso estudo, vai ser falado da loucura. No segundo momento, ele vai falar então do suicídio, explicando isso que comentamos agora há pouco, essa visão materialista, essa visão de que eu quero acabar com os meus problemas, então eu acabo com a minha vida. Não sabendo, ignorando totalmente o fato de que a vida continua e de que os problemas continuam, as crises de consciência continuam. Todas as nossas características, elas não acabam com o túmulo, ao contrário do que muitos pensam e entendem. Na verdade, faz até sentido dentro dessa linha de raciocínio, porque se eu tô dentro de um sofrimento, eu quero acabar com ele. Se aquela vida tá penosa, tá arrastada, e eu entendo que após a morte tudo vai acabar, faz sentido na cabeça dessa pessoa, nessa linha de raciocínio, que acabando com a vida, acabam-se os problemas, acabam as aflições. E é aí que a gente passa para o terceiro parágrafo do texto, onde ele vai abordar essa questão do materialismo e de que muitos cientistas, muitos estudiosos que vão dar força para esse pensamento, influenciando aqueles que estão com dificuldades e que estão ali buscando uma forma de acabar com os problemas, acabar com as vicissitudes. Nada mais natural do que acreditarmos em uma pessoa que tem autoridade, acreditarmos em alguém que temos confiança, que está falando ali uma coisa que eu considero como verdade. Então aqui ele aborda uma questão interessante, né? Essa responsabilidade quase que solidária ali com quem está procurando uma ajuda e vai buscar nessa pessoa que fala, olha, eu acho, não que a pessoa esteja incentivando ao suicídio, não é isso, mas no momento que aquela pessoa fala, olha, a vida aí se acabou, no momento que existe essa forma de entendimento, ela vai ensejar essa compreensão de que dar fim à vida é dar fim aos problemas. E é onde ele vai falar no item 16 da covardia moral versus coragem moral. Então, a incredulidade, a simples dúvida sobre o futuro, as ideias materialistas, numa palavra, são os maiores incitantes ao suicídio, ocasionam a covardia moral. A covardia no sentido de não ter a coragem, a resignação de enfrentar aquilo que lhe foi colocado. E aí eu volto no que a gente falou nos estudos passados. Olha aí a importância do entendimento, do estudo. Se eu consigo, lembra
Lembra que eu falei de resignação, de fé? Se eu consigo entender que aquilo está na minha vida por um motivo, eu vou continuar achando difícil, eu vou continuar sofrendo, mas aquilo vai fazer um sentido para mim e vai fazer com que eu não tenha essa covardia moral e sim a coragem moral, que ele fala aqui no final. O crente sabe que a existência se prolonga indefinidamente para lá do túmulo, mas em condições muito diversas, donde a paciência e a resignação que o afastam muito naturalmente de pensar no suicídio, donde, em suma, a coragem moral. Então, a vida continua, é a diferença da pessoa que sabe disso, ela vai falar, ops, eu sei que tá difícil, eu sei que eu tô sofrendo, eu sei que tá doendo muito, mas não vai ser uma solução interromper a minha vida. E aí no 17 tem uma coisa que eu quero comentar, que ele fala que o Espiritismo, além de nos trazer todas essas informações, todo esse aparato literário para que a gente possa ali se debruçar, estudar e entender, ele ainda traz a fala, ele ainda traz o discurso de espíritos desencarnados, seja nas reuniões mediúnicas, onde temos oportunidade de conversar, de ouvir com esses desencarnados, que muitas vezes assumem ali a condição que estão passando, como também em relatos. Como ele fala, ó, apresenta-nos os próprios suicidas a informar-nos da situação desgraçada em que se encontram e a provar que ninguém viola impunemente a lei de Deus, que proíbe ao homem encurtar a sua vida. Vamos entender melhor também isso aqui, que ninguém viola impunemente a lei de Deus. Essa lei de Deus, como falamos aqui no Livro dos Espíritos, nas leis, nessa parte que é mais pro final do livro, a lei de Deus, essas leis naturais que regem essas dinâmicas das nossas vidas. Quando é falado que ninguém viola impunemente a lei de Deus, significa que vai ter uma consequência daquilo. Então é preciso que a gente saia desse pensamento daquele Deus, daquele Senhor, daquele Deus, daquele homem que vai te punir porque você fez alguma coisa. Vamos pensar naquele exemplo que é até bem clichê da borboleta que precisa ficar ali, passar um tempo dentro do casulo para que ela amadureça e consiga sair como borboleta no tempo certo. O que vai acontecer se você falar assim, ai, eu vou dar uma ajudinha para essa borboleta, eu vou fazer um rasgo aqui nesse casulo para que ela saia logo, para que ela voe logo. O que vai acontecer? Ela não vai estar pronta e não vai conseguir voar. Sequer vamos saber se ela já terá virado uma borboleta. Então, no momento que isso é feito, essa lei da natureza, essa lei de Deus, ela foi violada e teve uma consequência. Então, o que é dito aqui é a questão da ação e reação, de causa e efeito. Ou seja, tudo que fazemos vai gerar uma consequência. E agora trazendo para o assunto do suicídio. Suicídio é a pessoa antecipar esse tempo que foi programado pela espiritualidade para a nossa existência. Já entendemos que não estamos aqui por acaso, já entendemos que todos os nossos dias, todo o tempo que nos é endereçado tem um motivo. Se temos esse entendimento, não temos por que antecipar essa volta. Então vamos comparar com uma viagem que fazemos a trabalho, e naquela viagem vão ter várias dificuldades, frio, calor, uma hora vai passar fome, outra hora vai ser uma adversidade com alguém, com algum colega de trabalho, mas você entendeu que essa viagem tem um tempo porque é aquele tempo necessário para o aprendizado. É nessa viagem que você vai aprender a suportar o frio, a suportar o calor, a suportar uma crise, a lidar com seus colegas de trabalho. E você vai precisar exatamente daquele tempo e exatamente dessas adversidades para voltar melhor ali para o seu ambiente. A pessoa que entende isso, ela vai ficar reclamando, ela vai sofrer, ela vai passar mal, mas ela vai falar assim, mas eu sei que eu tenho que passar por isso. Eu vou pedir força, eu vou me resignar, mas eu vou passar por isso e eu vou voltar para minha casa, eu vou voltar para minha empresa no tempo que me foi determinado, porque eu reconheço que aqui eu tenho que ficar esse tempo com essas pessoas para o meu aprendizado. Já uma outra pessoa que não tem essa noção, não sabe o quanto é importante essa viagem, ela vai falar assim, quer saber?
eu não tô nem aí pra nada, eu não aguento mais isso, eu não tenho que suportar esses sofrimentos, eu vou embora. Ela volta antecipadamente e perde, como eu falei da borboleta, e perde os aprendizados que estavam direcionados para ela, perde oportunidades de crescimento. Esse é que é o entendimento maior. Apesar desse exemplo da borboleta ser um exemplo bem clichê, até um exemplo que a gente dá para crianças e tudo mais, ele se aplica perfeitamente, porque o nosso tempo aqui, seja 20 anos, 30 anos, 100 anos, 120 anos, esse tempo é o tempo certinho que precisamos estar aqui. E daí a importância de sabermos disso, para que possamos levar a nossa vida da melhor forma. E é onde ele fala, o espírita tem assim vários motivos a contrapor a ideia do suicídio. A certeza de uma vida futura em que, sábio ele, será tanto mais ditoso quanto mais inditoso e resignado haja sido na terra. A certeza de que, abreviando seus dias, chega precisamente a resultado oposto ao que esperava, que se liberta de um mal, para incorrer no mal ainda pior, mais longo e mais terrível, que se engana, imaginando que, com o matar-se, vai mais depressa para o céu. Que o suicídio é um obstáculo a que no outro mundo eles se reúnam os que foram objeto de suas afeições. E aqui ele está falando isso porque muita gente se mata, às vezes tira a própria vida, porque acha que morrendo vai se juntar àquela pessoa que já partiu antes. Eu sinto muita falta daquela pessoa. Então eu vou tirar minha vida porque necessariamente eu vou encontrar com ela. Ela morreu e eu vou morrer também. E estaremos juntos em toda a eternidade. E aí, quando a pessoa desencarna, segundo os relatos que temos aqui dos espíritos desencarnados, não é bem assim que acontece. Além da pessoa não encontrar quem ela pensa, vai ter o sofrimento, vai ter toda uma experiência desagradável e totalmente oposta ao que era o esperado, donde a consequência de que o suicídio, só lhe trazendo decepções, é contrário aos seus próprios interesses. Então, com esse estudo, pessoal, a gente vê como que o espiritismo, através desse conhecimento, através desse ensinamento, ele consegue impedir que nós, espíritos encarnados, causemos um prejuízo à nossa existência. E quanto mais nós pudermos levar esse esclarecimento àqueles que estejam nesse momento passando por alguma dificuldade, passando por alguma aflição e possa estar pensando em alguma coisa parecida com essa. A gente está acompanhando aí, não é nem muito noticiado o número real, né? Não é noticiado, mas sabemos que existem muitos casos de suicídios entre os jovens que estão ali no início da vida, ainda que deveriam estar cheio de perspectivas, cheio de esperanças, ainda com a vida pela frente, com um monte de coisa para aprender, com um monte de coisa para ensinar também, e às vezes por uma fragilidade do espírito, por uma falta de entendimento, enfim, são muitos motivos, como eu falei, a gente não vai abordar esse lado, né, as causas que levam ao suicídio, a gente está falando aqui do aspecto espiritual, são muitos os casos que infelizmente levam ainda muitas pessoas a tirarem a sua vida antes do tempo. É um tema muito importante, muito difícil de se falar, muito difícil de estudar, porque ele exige muita sensibilidade e principalmente muito desse entendimento mais aprofundado da nossa condição enquanto espírito, né? Para entender essa loucura. Ele sabe como é que esse espírito sente a loucura, o que ele fez em outras existências que possa ter gerado essa condição na existência atual. São muitos detalhes, mas que nos levam para um direcionamento, para uma diretriz. Aquele de aproveitar da melhor forma a nossa encarnação e ajudar aqueles que necessitam, que estão ao nosso alcance muitas vezes, com uma atenção maior, uma palavra, ouvindo e acompanhando. Como sugestão, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo a indicação de alguns livros, de alguns textos e também de trechos do Livro dos Espíritos, para que vocês possam ler e entender um pouco mais sobre essa temática da loucura e do suicídio dentro do espiritismo. Lembrando, pessoal, que a nossa melhora,
a nossa cura, o nosso aprendizado, a reforma íntima, ela vai reverberar sempre naqueles que estão ao nosso entorno, encarnados e desencarnados. Então, quanto mais a gente souber, quanto mais a gente entender como lidar com essa situação, o que acontece com esse espírito, mais teremos condições de nos ajudar e de ajudar o próximo. No vídeo da semana que vem, já começaremos com as instruções dos espíritos. Dá aquela lida, esse assunto é difícil, ele é pesado até pela própria temática. Se você tiver alguma sugestão, alguma dúvida, coloca aqui que a gente vai debatendo e vamos seguindo sempre no nosso aprendizado. Eu espero vocês no nosso próximo vídeo. Até lá!